Na China, no dia 31 de dezembro de 2019, foi descoberto o novo coronavírus, após vários casos registrados. No Brasil, em 26 de fevereiro de 2020, é registrado o primeiro caso da doença, dando início à pandemia mundial no nosso país. Aqui em Brasília, o primeiro resultado positivo saiu dia 7 de 3 de 2020, e a partir desse caso foram registrados inúmeros casos aqui no DF. Como pouco se sabe sobre a doença, o melhor jeito encontrado para conter o avanço da doença foi o isolamento social. Na noite do dia 11 de março foi decretado 5 dias de quarentena. Ao término desses 5 dias foram sendo decretados mais e mais dias, e com o decreto 40.550 de 23 de março, que fixa as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, a norma também indica as atividades cujo funcionamento ficou suspenso e as que devem continuar. Assim, estamos em quarentena até hoje. Porém, está mais tranquilo a questão do isolamento, tendo voltado quase tudo ao normal, com a abertura de comércios em julho, mas com regras de precaução. Durante o isolamento, onde pessoas passaram 24 horas do dia em casa e sem contato com o ambiente externo e sem contato social, a precaução com a saúde mental da população torna-se notória, e em vista de questões de isolamento podem causar distúrbios como depressão e ansiedade. Pode também intensificar esses problemas em pessoas que já eram afetadas antes da quarentena. Estamos aqui no Christian Podcast com o Dr. Marcelo, psicólogo, psicanalista. Ele vai falar um pouco sobre a solidão na quarentena. Para você, o que é a solidão na quarentena? Olha, a solidão na quarentena é difícil até você falar que é da quarentena. Na verdade, a quarentena, na verdade, na concepção de você escutar algumas pessoas ou relatos, ela fez a pessoa se encarar com sua própria solidão. Entendo. Se parar para pensar, fez a pessoa se encarar, porque a pergunta que se não quer calar: o que é solidão? Se pararmos para pensar, isso é desde os primórdios da filosofia. Na verdade, nem os primórdios. A filosofia já diz muito sobre isso, que todos nós já nascemos, na verdade, sozinhos. O pensamento é próprio nosso, o sentimento é próprio nosso. Não existe um ligar, algo fusionado com o outro. Tanto é que a comunicação é uma forma de driblar essa solidão. Então, para você não tem uma causa? Ou tem algo que pode causar isso? Assim, o que eu estou querendo colocar é que não haja uma causa. Na verdade, a solidão ela pode ser vista como sofrimento, claro. Portanto, é que existem duas dinâmicas interessantes sobre o lidar sozinho. Tem a solitude e realmente tem a solidão. A solitude é você aceitar esse lado pessoal de você ser único nos seus sentimentos e pensamentos, mas isso não significa que você vai perder a interatividade com os outros e saber se relacionar com os outros ao ponto de não ter domínio nem ser dominado. Algo que, na verdade, a solidão, muitas das vezes, a queixa da pessoa que se sente solitária é um ponto de vista patológico, há sofrimento. E a quarentena, ela provocou a pessoa a encarar a sua própria solidão. Por quê? Porque muitas das vezes você pode conhecer pessoas que são solitárias, que estão em convívio com os outros, ao ponto de abrir mão da sua subjetividade, do seu lado individual. É um exemplo, vou dizer que eu seja, lá no fundo, vascaíno, eu me sinto tão sozinho que eu abro mão do meu lado vascaíno para poder conseguir conviver com flamenguistas. Entendo. Então, assim, estou sozinho nesse mundo, porque não respeito esse lado individual meu, né? Compreendo, então. Interessante, assim, né? Tipo, um novo conceito. Tipo assim, nunca visto, tipo, não é muito divulgado, assim, né? Esse conceito de solidão. Sim, que você passou. É porque hoje adota-se duas nomenclaturas. Solitude, que é um olhar muito mais do que saudável, humano, e a solidão com um ponto de vista mais de uma discussão clínica. Ambos têm o que em comum? O reconhecimento de que você tem um lado de desamparo na vida, você é sozinho. Você nasce sozinho, cresce sozinho, morre sozinho. E então, por quê? Porque o pensamento é teu, o sentimento é teu. Só que aí tá, como é que você lida? É aceitando esse desamparo, mas sabendo se relacionar com os outros. Quantos casos de depressão e até mesmo esse tipo de solidão, que é a solitude, né, que você falou, você recebeu durante essa quarentena? Na verdade, falta de solitude, né? Falta de solitude, exatamente. Bem, no caso, eu pessoalmente falando, em relação à quarentena, não tive esse agravante. Por incrível que pareça, eu tive casos de solidão, não por conta da quarentena, mas por conta do próprio convívio.
Agora, claro, a quarentena ajudou a pessoa a perceber muito mais essa solidão quando ela teve de se envolver com relações mais íntimas, principalmente dentro de casa, com a família. E muitas das vezes, quando a família não tem um ajuste saudável de relações parentais ou familiares, há um aumento do conflito. E aí, mesmo saindo dentro de casa, com seus parentes, você se sente sozinho ou rejeitado. Mas também não percebe que você também provoca esse isolamento dentro do próprio seio familiar. Entendi. E depressão? Tipo, teve casos assim? Aumentou, foi diagnosticado durante a quarentena? Não, em relação à quarentena não foi depressão, mas sim, houve um ar de manifesto de falas de ansiedade, temores do que a Covid podia provocar. Mas era mais um temor da morte. Morte por si próprio ou perder um ente querido, que muitas das vezes são pessoas que têm parentes idosos que são muito importantes, como pais, mães. Alguns casos, a Covid provocou também ansiedade pelo risco de perder emprego, né? De como é que eu vou ter renda para sustentar a minha e a minha família também. Mas depressão, não. Na verdade, o quadro depressivo já vinha anteriormente. Sim. Você acha que depressão tem alguma ligação com a solidão? Ou solidão alguma ligação com a depressão? Sim, eu enxergo bastante isso. Porque, claro, não dá pra você generalizar. Quando a gente faz um trabalho clínico, por mais que a gente saiba o que é depressão, os sinais, os sintomas, que muitas vezes está nos livros, você tem que tratar a pessoa como única naquele momento. Saber o histórico de vida dela, acompanhando com esses sinais que ela emite, mas saber assim, o que é depressão para esta pessoa. Porque, um exemplo, a depressão para uma mulher idosa vai ser diferente para uma depressão para um jovem garoto. Às vezes a idosa é porque os pais não dão valor a ela depois que ela pegou a aposentadoria, um exemplo. Mas para o jovem garoto é que se dá conta de que terminou a faculdade e não sabe o que vai fazer o dia de amanhã. Não está preparado para assumir o canudo que pegou. Então, justamente isso. E, claro, trabalhar a questão da depressão é justamente perceber assim, a que ponto a pessoa não se dá conta da sua fragilidade. Às vezes a pessoa não fala, mas o jeito como ele se queixa, ele emite as fragilidades de não saber suportar essa realidade que vivemos à nossa volta. Porque, claro, o mundo não foi feito para nos atender a tudo. E aí é quando você tem força para poder manter-se na vida e saber se relacionar com essas diversidades, esses desencontros que nós temos no nosso dia a dia. Entendi. E, tipo, quando você recebe algum caso assim, como funciona esse tipo de tratamento, assim? Como ele é desenvolvido? Olha, primeiramente, como coloquei antes, né? Eu tenho que ver de cada pessoa. Sim. Há pessoas que estão muito fragilizadas e há pessoas que já têm uma força, uma estrutura psíquica, uma força psíquica que suporta algumas intervenções. Claro, qual é o ideal que toda pessoa depressiva vai procurar o clínico? Primeiro, ele vai ter uma ideia de que vai ficar com a vida dele plena, maravilhosa. Vamos ser sérios, não vai. A vida nos faz ter prazeres, mas também esses prazeres, para a gente saber o que é prazeroso, tem que ter o desprazer, correto? Só que é justamente isso. Às vezes a pessoa depressiva está com uma ideia de que ela tem que anular os desprazeres. Só que eu preciso saber como é que é a condição de vida dela em relação à estrutura, a essa força psíquica, para ela poder reconhecer esse desprazer e aceitar. Não dá ainda. Às vezes eu tenho que ter o quê? Um acolhimento, claro, um acolhimento que faça com que ela saiba que ela vai ter força, mas eu vou ter que emprestar muito do meu ser para ela. Um exemplo mesmo. Não tenho condições, não confio em mim para poder passar na prova de matemática, um exemplo. Aí, claro, essa pessoa não está muito debilitada, não dá para dizer assim, mas você vai perder desse jeito. Se você falar isso para uma pessoa depressiva, que ela não suporta, ela vai meio que jogar tudo pro alto. A vida já é ruim, tá pior. Não, tenta. Começa com 1 mais 1 igual a 2. Vamos aos poucos. E é claro, quando essa pessoa ela já tem uma força psíquica que ela consiga reconhecer, já consegue perceber, aceitar mais esses desencontros que a vida nos traz, esses desprazeres, mas saber a sua importância, aí você, no caso do meu trabalho, é justamente convocar a pessoa a ela saber que escolha está fazendo da vida. O que é que você acha? O que é que você pensa? O que é que você deseja sobre isso?
Porque às vezes a pessoa que está tão debilitada que não tem nem poder para poder ouvir uma frase como essa. Às vezes é insuportável para a pessoa que é depressiva, ela só tenta que ela tem poder de escolher. É tão desesperador que ela só falta pedir para você escolher por ela. E é daí que tem que tomar muito cuidado, porque senão é uma vida de marionetes. E a vida não pode ser vista como marionete, né? Você tem alguma filosofia própria, assim, para lidar com esse tipo de caso? Uma filosofia criada por você mesmo, inspirada em algum psicanalista ou psicólogo famoso, ou até mesmo filósofo? Bem, eu adoto a psicanálise, né? Adoto a psicanálise do pensamento que surgiu com Freud. Claro, na história da psicanálise houve várias vertentes. Eu acompanho muito mais o Freud e o Lacan, mas é claro, não quer dizer que seja eles. Às vezes a gente pega pontos, elementos do dia a dia. Eu pego a filosofia, um exemplo, pego um pouco do Nietzsche, que eu conheço um pouquinho, mas também não é só a filosofia, também às vezes o dia a dia, às vezes até mesmo personagens de filmes, música, as pessoas no dia a dia, quando você escuta, ouve delas o que ela fala um pouco da vida, elas já são uma fonte de inspiração, para poder justamente a gente poder pegar assim, as mensagens e poder utilizá-las como fortes instrumentos para aquele que não tem. Até mesmo a própria história, a mitologia é muito interessante, um exemplo, né? Tem muitos psicólogos de outras abordagens que adotam muito a mitologia do Quiron, da mitologia grega, que foi utilizado e que ele serve de inspiração para o surgimento do signo Sagitário. Sim. Que é a ideia do curador ferido. Olha que coisa interessante, curador ferido. O Quiron era ferido, mas proporcionava por meio do conhecimento dele da sua própria dor, em propor uma maneira da pessoa lidar com a dor dela. Então, assim, é uma magnitude que nós vemos no dia a dia do trabalho. Para você, qual seria a melhor solução para a pessoa conseguir lidar com a sua própria solidão? Assim, qual seria a solução mais eficaz? Olha, eu vou falar de uma maneira muito seca, tomara que as pessoas que estejam nos ouvindo não interpretem de maneira equivocada, por favor. Não me compreendam, se for para você entender de maneira equivocada, que eu não seja mal compreendido, como diz o Nietzsche. Prefiro ser incompreendido do que mal compreendido. Uma maneira seca, tá? Aceita o desamparo. Aceitar que está sozinho? Aceita que está o desamparo. Aceita o desamparo. Estar sozinho não significa que você está impedido de viver, de se relacionar. Porque muitas das vezes buscar e aceitar e relacionar-se com o outro que é diferente é você também saber cuidar-se, cuidar da relação, respeitar-se e respeitar a relação, que a diferença faz muita na vida. Porque muitas das vezes o solitário ele quer ver tudo igual e ele se bate de encontro com a diferença, com aquilo que não é tão correspondido. Aquilo que, por mais que você veja o espelho, não é tão bem assim quanto parece. Até mesmo quando você vai bater no espelho, se você é destro, tu se vê no reflexo de canhoto. Existe um desencontro aí. E aí que tem que aceitar esse lado, justamente para poder saber se relacionar melhor e também consigo mesmo. Porque há momentos que a gente aprende muito com nós mesmos quando nos deparamos com esta necessária solitude. Então, nosso tempo aqui tá batendo. Foi muito obrigado, foi muito bom receber você aqui no Cristina Podcast. Então é isso, espero que todo mundo tenha entendido o propósito desse convite. Espero que você tenha gostado também, você que está assistindo também tenha gostado bastante. E é isso, estamos encerrando por aqui. Oi, aqui é o Cristina Podcast e vamos hoje entrevistar o Jennifer Wigger. Explica mais sobre ele, Igor. Bom, agora a gente vai colocar a visão de uma pessoa que está em solidão na quarentena. Hoje eu vou fazer algumas perguntas aqui para você, tudo bem? Beleza. Qual a maior dificuldade que você teve nessa quarentena? Interação, né? Já que sem ir pra escola eu não tinha como falar com os meus amigos, eu ficava muito solitário, sabe? Tipo, meu único colega era realmente o computador, sabe? Eu não podia fazer nada sem ele. E nesses jogos virtuais, você tem algum amigo, assim, online? Tenho sim, eu converso com eles pelo Discord, né? Mas é uma coisa meio triste, já que não poder ver seus amigos pessoalmente é realmente uma situação que não tem como. Eu tô muito solitário, sabe? O meu único companheiro, na verdade, é o meu computador. Antes da quarentena, você era uma pessoa que costumava sair de casa, assim, com os amigos? Ou você sempre foi mais retraído?
Eu costumava sim, eu saía bastante com meus amigos, eu era bem feliz, mas devido à quarentena eu não posso mais fazer isso. Que tem abalado realmente minha felicidade e meu estado pessoal, assim. Ah, sim. E o que exatamente no sentimento de ficar sozinho te incomoda? Não ter uma pessoa perto de você pra conversar de verdade, ter só como conversar por escutando a voz dela, não ter ela O perto apego, de você, né? É apego da pessoa. É realmente uma situação triste. E você criou algum hábito, algum hobby pra tentar aliviar a mente nessa quarentena? Passar o tempo? É apenas jogar, eu tô jogando praticamente o dia inteiro. E além dos jogos? Alguma coisa? Nada, apenas jogos. Ah, entendi. E você acha que, tipo, jogar piora ou melhora? É um jeito de passar tempo, né? Então, mas você acha que tá melhorando ou piorando, assim, o seu estado na quarentena? Bom, de qualquer forma vai melhorar, né? Porque se eu ficar sozinho demais, provavelmente ia ser pior. Então você concorda que a internet, no meio desse antro de solidão, que é a quarentena, tem o seu benefício pra você? Tem o seu benefício. Ah, sim. Muito obrigado. Esse aqui foi o podcast. Obrigado, esse foi o nosso podcast Krishna com o convidado Jensen. Bom, relacionando o problema do isolamento devido à pandemia com o meio da internet, notamos que o uso dela pode ser útil no combate da solitude causada pelo isolamento, como no caso do entrevistado Jensen, que está sofrendo e usa a internet e os jogos como meio de distrair sua mente e de ter o foco durante esse período. As pessoas estão isoladas, o que pode gerar insegurança ou até doenças mais graves. A taxa de casos de depressão, infelizmente, pode aumentar, devido à falta de contato com as pessoas, pois o ser humano é um ser sociável. A falta do contato com outras pessoas pode ser prejudicial à saúde mental. As redes sociais ajudam muito, mas é um caminho de dois finais, já que pode tanto ajudar como piorar, pois os seres humanos podem fazer o bem para os outros ou o mal. Enfim, um caminho que saber se vai dar certo ou não é iminente. Se você estiver com problemas ou situações parecidas, ligue 188 CVV, Centro de Valorização da Vida.